Fala galera, professor Dório Tavares, o lindo canal Na Trilha da História. Os senhores estavam com falta, não era não? Estavam sentindo nossa falta. Pois bem, mesmo com alguns sintomas gripais aqui, a voz um pouquinho rouca, nós vamos gravar o vídeo desta semana, beleza? Então, antes de começarmos o vídeo, você já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações desse professor lindo que vocês tanto amam, beleza? Vamos lá! 30 de setembro de 1938. Hoje, 2022, na mesma data, nós fazemos alusão aos 84 anos da assinatura do Acordo de Munique. O Acordo de Munique foi um acordo firmado entre França, Inglaterra, Alemanha e Itália. Quem são os atores desse acordo? O que diz esse acordo? É o nosso assunto do Na Trilha da História de hoje. Neville Chamberlain, premier britânico, estava ali fazendo, a sua chamada paz para os nossos tempos. O Neville Chamberlain via ele tentava ver uma forma de não entrar em um conflito direto com os alemães e os italianos. Então ele postulou essa teoria fraca de que precisava de ter paz. Não, paz, amor e magia. Aquele negócio, aquela conversinha de gente que não tem peito para resolver a parada, beleza? E aí ele vai aliado ao premier britânico Edward Delalier, do Führer, ou chanceler alemão Adolf Hitler, ou chanceler do 7-1, para ficar melhor, bem mais fácil, claro. E do líder italiano Benito Mussolini. Eles assinam esse acordo que havia sido previamente discutido em 29 de setembro de 1938. Esse acordo tinha como principal objetivo resolver a situação dos Sudetos. Os Sudetos é a região, ou melhor, é aquelas minorias, aqueles grupos menores de alemães que imigraram durante a Primeira Guerra Mundial para as regiões mais afastadas da guerra. Estavam fugindo da guerra, essas pessoas. E terminou a guerra, ficaram por lá. Não decidiram voltar para a Alemanha. E quando Hitler assume o poder na Alemanha, ele começa a propagar a ideia do Terceiro Reich alemão. Ou seja, a junção de todos os povos de origem germânica em um só império. Um império forte, consolidado, com capital em Berlim, liderados pelo Führer, o Adolf Hitler. Então, esse acordo, ele tenta resolver essa questão. O Hitler fica insistindo ali, meus súditos, os alemães que estão espalhados pela Europa, principalmente ali na região da Tchecoslováquia, da Polônia. E aí o Neville Chamberlain, não, vamos resolver, vamos lá e tal, vamos fazer um acordo. Então, vamos todo mundo lá em Munique, vamos assinar esse acordo lá em Munique, nós vamos deixar você fazer o que quer, Hitler, beleza? Beleza, então eles vão para Munique e assinam esse acordo. Esse acordo permitia com que em 10 de outubro do mesmo ano de 1938, o Hitler pudesse anexar ao território alemão as regiões da Boêmia, Morávia e Silésia, todas elas pertencentes, olha só, à Tchecoslováquia. Parênteses, ponto. Vamos lá, e os tchecos? O que fazer deles? Eles não foram perguntados, sequer sondados, porque tinha ali a promessa dos alemães de que as únicas regiões que eles queriam anexar ao território seriam as regiões citadas, certo? Da Boêmia, da Silésia e da Morávia. Só que não foi assim que ocorreu, Então esse acordo ele se dá pela característica da política de apaziguamento do Neville Chamberlain. Neville Chamberlain era aquele político que evitava o conflito, aquele político que preferia o diálogo ao invés do conflito, ao invés da discussão, Ele preferia ali uma relação mais diplomática, mas olha só, estamos tratando do nazismo e do fascismo, beleza? Então, esse acordo ele é feito por ingleses, franceses, italianos e alemães, beleza? Os tchecos não foram convocados, só que esse acordo ele é quebrado, adivinha por quem? Exatamente, o 7-1, a Alemanha. Em 10 de maio de 1939, os alemães invadem o restante do território tcheco, invadem o restante da Tchecoslováquia. Isso faz com que os ingleses declarem guerra, estado de guerra no dia 3 de setembro. Os alemães invadem
os alemães invadem a Tchecoslováquia no dia 10 de maio de 1939. Meses depois, em 1º de setembro, eles invadimos a Tchecoslováquia, não tivemos nenhuma repressão dos ingleses nem dos franceses. 1º de setembro, invadiram a Polônia. Isso fez com que os ingleses agissem de forma enérgica e declarassem estado de guerra em 3 de setembro de 1939. Ponto. Mas por que os ingleses não permitiram, então, que os alemães invadissem a Tchecoslováquia? Olha só, a preocupação aqui estava diretamente ligada com o comunismo. Americanos, franceses e ingleses, eles estavam preocupados mais com a expansão do comunismo stalinista. O Stalin já era o presidente, ou melhor, o ditador da União Soviética. E a preocupação deles era com o stalinismo. E esqueceram o seu irmão siamês, o nazifascismo, que tem as mesmas características, os mesmos princípios, apenas injetou ali a ideia de nacionalismo, mas é um regime de extrema esquerda. Nazismo e fascismo são irmãos do comunismo. Então, a preocupação desses países com a expansão do comunismo fez com que os nazifascistas, o Hitler e o Mussolini, começassem a sua política de expansão territorial, beleza? E aí o Chamberlain volta com a pompa de, nossa, olha, ele conseguiu, colocou o Hitler no lugar dele, colocou o Mussolini no lugar dele. Ele vem para a Inglaterra e ali no dia 30 de outubro de 1938 ele faz um discurso, né, bem acalorado, colocando, olha, conseguimos a paz para o nosso tempo. E aí os jornalistas lá com pompas, com todo aquele, né, aquele auê, olha, que ótimo diplomata e tal, que esse cara é bom, nossa, Chamberlain. Só que tinha um cara que estava vendo de fato que ia dar problema, que ia dar PT. Não PT no sentido de partido, pelo amor de Deus, dá azar, bate na madeira, né? Ia dar problema, beleza? Eles viram então, e esse cara é exatamente Winston Churchill. Winston Churchill, ele faz uma crítica forte e incisiva ao Neville Chamberlain. Ele diz o seguinte, aspas, foi-lhe dada a oportunidade de escolher entre a guerra e a desonra. Ele optou pela desonra e terá a guerra. Olha só, o Winston Churchill era um cara fenomenal, galera. Ele era muito bom. Ele era um cara à frente do seu tempo, como diria o grande Mark Bloch, beleza? E depois disso tudo, ele foi convocado ali, Winston Churchill, para compor o gabinete de guerra, né? E o conflito foi inevitável contra os nazistas, nós já sabemos disso. E o Winston Churchill, então, substitui o Neville Chamberlain como premier britânico no dia 10 de maio de 1940, assumindo a Grã-Bretanha e comandando ela como um dos maiores estadistas e estrategistas da história militar. Winston Churchill é o cara que sozinho vai enfrentar, vai peitar os nazistas e os fascistas na Europa por um bom tempo, até a entrada dos Estados Unidos na guerra após o atentado a Pearl Harbor, que é um outro assunto que nós vamos abordar no nosso canal. E aí a guerra termina lá, né, por meados de 8 de maio de 1945 com a rendição incondicional dos alemães. Então, galera, era isso. Hoje o canal Na Trilha da História abordou os 84 anos da assinatura do Acordo de Munique, no qual visava a permissão para os alemães anexarem territórios da Tchecoslováquia ao que seria o Terceiro Reich alemão. Beleza? Um forte abraço, não deixem de se inscreverem no canal Na Trilha da História. Professor Honório Tavares, lindo, vocês sabem, beleza? Um forte abraço e até o próximo Na Trilha da História.